bem-vindo aqui ao BMC Market, prazer falar contigo nesse dia importante, né? A gente que há muito tempo, Saravalli também aqui com a gente, como todas as tardes, a gente chegando num dia em que o Boletim Focus, enfim, os economistas colocaram a inflação dentro do teto da meta. Queria saber um pouquinho da sua visão, né? Um evento importante, né? Isso não acontecia desde 2020. E agora, o que a gente pode projetar a partir de agora com uma inflação dentro do teto da meta? É algo mais psicológico ou efetivamente sair de 4,86, 4,80 para 4,75 faz grande diferença na percepção do mercado? Boa, primeiro um prazer estar aqui conversando com vocês, aqui nessa bancada famosíssima. Acho que é importante, né, se você olhar o nominal, né, parece que faz pouca diferença nessa alteração, mas como você comentou bem, no psicológico, né, no que significa tudo constante, você teria bem mais espaço para o Banco Central seguir nessa dinâmica de corte de juros, que aí trazem todos os benefícios, né, que a gente comenta sobre apetite a risco, né, expansão do crédito, né, crescimento da atividade, melhora econômica do país. Então, acho que isso, muito mais do que a gente fala, né, do que o dado, é a trajetória. Né? Acho que essa sinalização de queda da inflação, mesmo com esse cenário mais adverso, como você, né, bem introduziu, que a gente vive hoje de inflação, tanto no Brasil quanto no mundo, você tem essa sinalização que à frente, né, o cenário começa a melhorar, traz, né, bastante benefícios aqui na questão do apetite a risco e principalmente na questão de poder, né, ter mais acesso a crédito e etc. Né? Marcos Saravalli, eu queria que você colaborasse um pouco aqui com a visão, né, e claro, desejar uma ótima tarde para você, a gente não se falou no primeiro bloco, mas enfim, sua visão também, por gentileza, só para a gente manter o papo aqui também. Boa tarde, Felipe, boa tarde, Gerson, boa tarde a todos. Chegou o grande dia, né? A gente vinha fazendo essa provocação no Boletim Focus, e quanto faz diferença 0,1% nas projeções aí, né? Lógico, ordem de grandeza, mas saindo de 4,84 para 4,75, né? Ou 4,86 para 4,75, enfim. Entrando, né, na meta do Banco Central, faz uma diferença muito grande. E aí fica aquela brincadeira, né, com todo o respeito, mas se esse ano a gente vai ter cartinha ou não do presidente do Banco Central no final desse ano. Mas a princípio não, o mercado está querendo comprar que não teremos cartinha, não teremos necessidade. Essa é a discussão que a gente está tendo aqui. E, Gerson, já fazendo uma outra provocação para você, a gente sabe que nessa semana a gente tem uma agenda econômica e política importante, né? Uma das grandes polêmicas, vamos dizer assim, né? Aí você vai se acostumando que a palavra que eu mais uso aqui é provocação, né? Mas agora a gente está provavelmente se aproximando da aprovação de fato da tributação dos fundos offshore e dos fundos exclusivos, né? E aí eu quero entender com você o quanto, lógico que a gente tem um peso fiscal muito importante nas projeções de juros, né? Mas o quanto essa arrecadação adicional já está na conta, aquela famosa pergunta, né? Ou quanto essa aprovação não está na conta, ou seja, aprovou upside para a curva, fecha mais a curva, ou aprovou, já está, o mercado já esperava, enfim, pode ser um catalisador importante, já que é uma pauta, né, que o mercado vem acompanhando de perto, não só no lado da tributação, que achei o lado negativo, mas no lado também de cumprimento da meta para 24, né? Acho que você levantou um ponto importante, né? Acho que a gente aprendeu muito ali no segundo TRI a importância do quadro fiscal para os ativos, né? Aquela pernada que a gente teve do índice e de juros foi muito em cima do arcabouço fiscal, né? Então a gente aprendeu ali que muitos tiveram pela primeira vez ali uma experiência de ver o quanto que o fiscal anda junto com os ativos. Essa parte da PLs offshore está muito bem precificada, né? Acho que aqui não tem nenhuma grande, né, surpresa, até porque pouco agora está sendo discutido sobre a alíquota e etc. Está muito bem encaminhado. Acho que o upside, como você comentou, a surpresa, está muito em cima da reforma tributária. Acho que essa é a grande questão. Ainda discuti pouco, né? A gente estava até conversando sobre se teve um mês de outubro até lento, né, vamos dizer assim, ou até com poucas notícias em Brasília. Acho que pós-feriado agora a gente começa a andar com isso, mas na pele das offshore acho que pouca surpresa poderia vir. Acho que é muito mais para frente agora, né, uma perspectiva aí na primeira quinzena de novembro da votação da reforma tributária, que foi fatiada, né? A primeira parte agora é o IVA, né, que está sendo discutido. Acho que ali sim tem algum upside para a gente destravar essa agenda, né? Acho que muito mais do que a questão do arcabouço foi discutido. Não, o arcabouço não foi exatamente o que o mercado esperava, mas foi, né? Foi alguma coisa. Então acho que isso, na reforma tributária, é uma questão parecida. Acho que muito mais do offshore, acho que até se tiver algum upside é para baixo. Eu digo assim, se não tiver essa aprovação, ficar cada vez mais
difícil, né, essa questão do déficit zero ali, que é o que o ministro Haddad vem comentando. Então, acho que é muito mais a gente monitora para não ter um downside do que monitora pensando em algum upside nessa aprovação, e o upside fica realmente para a reforma tributária, provavelmente nas próximas 15, 20 dias. Né? Ô Gerson, a gente tem comentado com alguns economistas, né, e tem uma preocupação de que as receitas originárias para equilibrar o déficit no ano que vem, ou pelo menos tentar zerar o déficit no ano que vem, elas são não recorrentes, né? E aí existiria uma necessidade de sempre ficar caçando algum tipo de receita para continuar equilibrando. E que isso só poderia vir com o aumento de uma carga tributária, uma revisão na carga tributária, que não, talvez, a própria reforma, né? Isso, uma ampliação da carga tributária para alguns setores, enfim. Isso está no radar do mercado de forma a poder fazer preço a partir do momento que a gente talvez não consiga encontrar as receitas necessárias para fechar o orçamento? Eu acho que está no radar sim, eu acho que até a gente olhando hoje a curva de juros, né, já tem um certo prêmio ali embutido desse risco, que essa meta realmente déficit zero é uma meta bem agressiva, né, vamos dizer assim, como você comentou bem, hoje, né, você percebe que as pautas que estão sendo colocadas na mesa são pautas específicas de um ano calendário único, que todo ano você teria que, de alguma maneira, ou cortar gastos, que a gente sabe que no Brasil é muito difícil, dada a indexação das despesas, ou trazer receitas via tributo ou privatizações, outras coisas que não parece também ser a pauta principal hoje do atual governo. Então, na média, realmente isso traz esse cenário mais complexo, mas o que a gente tem visto, tanto aqui no Brasil e no mundo, né, a gente vê agora, de novo, essa questão dos Estados Unidos, o mercado tem sido mais curto-prazista, vamos dizer assim. Né? Poxa, dado que o cenário está difícil, né, e por toda hora um vetor novo internacional, vamos parar de sonhar com um cenário excelente, que era medidas que, como foi talvez a reforma da Previdência, né, alguma medida que vai trazer redução de gastos a longo prazo, vamos tentar evitar uma piora atual. E quando isso é colocado, você tem, né, uma melhor apetite a risco, mas sem dúvida, que é o que a gente tanto fala, né, a trajetória da dívida do Brasil ainda é bem preocupante, à frente, mas dado o cenário que a gente começou o ano, que o mercado tem visto, eventualmente melhoras de curto prazo, já tem trazido algum alívio, vamos dizer assim, dado o cenário bem adverso que a gente começou o ano. Né? Muito bom. Para complementar, fazer mais uma provocação aqui, como você falou, talvez a pauta desse governo atual, né, o governo federal, não é uma pauta de privatizações. Mas aqui no Estado, até alguns ativos do Estado em Bolsa, né, muita gente falando do Sabesp, a gente voltando para outros assuntos, tem uma pauta de privatização. Enfim, como é que essas duas agendas elas se conversam ou elas podem ter um conflito no sentido que em algum momento a gente vai ter, enfim, alguma necessidade de conversa, né? Como é que pode o Estado de São Paulo seguir uma agenda que não necessariamente conversa com a agenda federal? No sentido assim, vamos direto ao ponto, né? Privatização do Sabesp e outros ativos é possível, como o mercado acho que vem comprando com um certo otimismo, né? E eu não sei o quão fácil realmente seria tendo esse desacordo junto com o governo federal. Né? Acho que essa pauta de privatização é sempre uma pauta animada. Mas vis-à-vis que a gente viu dizer até da Copel, por exemplo, né? A própria CEMIG também tem conversa, Sabesp, a gente imagina que essas pautas podem andar em paralelo. Mesmo não sendo hoje, né, uma principal bandeira do governo atual, você percebe que até, né, quando você vai para o Centrão e companhia, você tem algum apoio, né, para essas pautas individuais dos estados caminharem. Né? Então, a nossa visão é que há espaço para isso andar em paralelo. Com certeza fica mais moroso, né, esse processo, quando você tem um apoio total, como foi a Eletrobras, por exemplo, e mesmo assim você percebe que não é um processo comum e fácil, mas até pelo preço, né, das ações da Sabesp hoje, por exemplo, e pelos relatórios que a gente, né, analisa e lê, há espaço sim para esse avanço, né, dessas pautas, mesmo que não seja com total apoio, né, do governo federal. Eu acho que isso até ajuda certo otimismo, essa independência na média ali dos estados em conseguirem seguir com as suas pautas, como eu comentei que a gente viu da Copel recentemente. Né? Ô Gerson, você comentou, né, a respeito de uma pauta, de repente, federal, uma pauta mais estadual. Talvez elas não dialoguem tanto assim, mas as coisas vão andando. E até mesmo é interessante ver uma foto do Fernando Haddad com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, recebendo uma premiação de um trabalho em conjunto, de um trabalho visando, né, um objetivo comum aqui para o país. Sem entrar no mérito político, mas é importante, e aí na análise dessa conjuntura do mercado e tudo mais,
Quão importante é essa união do discurso, esse alinhamento do discurso que a gente tem visto recentemente? O Galípolo falando a mesma língua do Campos Neto, do Fernando Haddad, o encontro do Campos Neto com o presidente Lula, para sinalizar, né, os próximos passos, para sinalizar o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito. Isso traz uma tranquilidade, pelo menos institucional, para o mercado, de que as coisas podem caminhar, que as coisas devem caminhar do jeito que deveriam, do jeito que poderiam caminhar? Eu acho que esse alinhamento ele é quase que fundamental, né? Ele é quase que modus operandi ali, você precisa ter isso para que possa, né, avançar qualquer pauta e principalmente você possa ter a confiança do mercado. Acho que esse é um ponto importante. Quando você dá um desalinhamento, né, entre os poderes, principalmente nesse momento onde o Banco Central é independente, né, você perde total previsibilidade. Né? Você pode ter um Banco Central indo para um lado, né, e o governo, né, na Fazenda indo para outro. E se eles não se conversarem, você tem basicamente o que a gente tinha talvez no começo do ano, né, onde você tinha, né, até um Banco Central de maneira correta, né, sinalizando muita preocupação com o quadro fiscal brasileiro, dizendo, inclusive, que isso tinha impacto direto, né, nos juros, e depois, ao longo do primeiro semestre, você percebeu uma melhora no discurso entre eles, inclusive, né, o próprio, né, Haddad, depois, junto com o Banco Central, entraram ali nas falas em comum acordo que o governo estava empenhado, né, em trazer a segurança, vamos dizer assim, que o Banco Central precisava para tomar uma decisão de corte de juros mais à frente. Né? Então, acho que isso foi fundamental. Essa sinalização também, né, acho que muito criou essa expectativa do Galípolo trazer alguma, né, divergência grande no comitê, etc., que tudo indica não aconteceu, né? Inclusive o próprio projeto votou para a decisão de 50 pontos de corte, né? E a gente percebe até nos discursos do Galípolo à frente, né, um discurso muito em linha com o comitê, com a preocupação, né, fiscal, com a preocupação do risco Brasil, né? Então acho que o que a gente fala muito, né, tentar separar o que são notícias e o que são os fatos. Né? O que a gente percebe nas atas, né, nas decisões e nas declarações oficiais é um comitê bem coeso ainda e super alinhado com o Banco Central vigilante. Eu acho que essa é a grande questão. Acho que muita gente também, né, às vezes a gente fala muito de juros e crescimento, preço de ativos, a gente esquece que o Banco Central ele é o guardião da inflação, ponto. Né? Então acho que isso também mostra, né, o quanto que está alinhado, né, até a questão de não alterar a meta de inflação, que foi um ponto importante, né, que teve uma descompressão de risco grande, né, a própria pauta de rever a independência do Banco Central, que foi tirada da mesa também no segundo trimestre, muito importante. Então, foram fatos ao longo, né, de alguns meses que trouxeram essa ancoragem, como a gente fala, que melhora bastante a percepção de risco aqui no Brasil. Mas, sem dúvida, é fundamental. Não havendo isso, é praticamente catastrófico essas expectativas para frente, né? Ô Marco, deixa eu só complementar, porque você falou o Banco Central guardião da inflação. Com a inflação sem a cartinha, chegando dentro do teto da meta, o Banco Central tem um caminho importante aí para conseguir dar andamento no ritmo de corte de juros, né? O cenário externo está dificultando um pouco dessa situação, mas se a gente tiver aqui a casa um pouco mais arrumada, dentro do teto da meta, ajuda bastante o BC. Dificultando um pouco, você foi bonzinho, né? Está dificultando bastante, né? Essa escalada aí do 10 anos dos Estados Unidos, que até a gente estava comentando aqui antes de começar, realmente reprecificou bastante o cenário de juros no mundo, né? Essa abertura aí de 100, 150 bips que a gente teve na curva aqui no Brasil, a grande maioria é explicada por esse movimento de juros mais altos no mundo todo e principalmente guiado pelo petróleo. Né? A gente viu sexta-feira passada o petróleo com quase 6% de alta num dia. Isso traz uma preocupação grande da pressão inflacionária na matriz energética do mundo. Né? E a gente viu até nos últimos dados de inflação aqui no Brasil, o spike estava no preço, né, de aviação, passagens aéreas, que está muito ligado com o preço do petróleo. Então, acho que mas o que a gente tem falado, né, tudo constante lá fora, né, apesar do tudo constante atual, é bastante turbulência, mas tem um grande novo fator, como foi agora esse conflito armado entre Israel e o Hamas, tem um caminho grande, né, para o Banco Central cortar juros. Né? Você tem ali no Focus 9% Selic terminal, hoje o BTG tem um pouquinho acima, tem 9,5%. Né? Mas o que a gente estuda também, né, historicamente, o mercado ele é um pouco mais conservador nos ciclos de corte. Né? Então isso quer dizer que se nada, né, tiver nenhum grande fator novo, a gente teria um espaço para um ciclo mais longo. Talvez uma Selic de 8,5%, 8%, que aí vai estar naquela discussão de juros neutros aí que é muito difícil. Mas acho que tem bastante espaço para a gente cortar juros. O Brasil começou muito antes a alta, né, e começa antes também a parte de corte mundo afora. E eu acho que até a discussão que a gente estava tendo aqui antes, né, essa questão toda dessa alta do 10 anos dos Estados Unidos, de diversos membros do Banco Central e economistas lá fora comentando que talvez não há necessidade de mais uma alta de juros lá fora,
dado, né, que o mercado precificou mais risco nos ativos, você já começa a precificar, poxa, é final de ciclo nos Estados Unidos, né? Então, a chance de ter uma grande mudança de notícia lá fora é baixa. Então, quando o mercado começar a sentar mais na mesa para realmente discutir se é segundo tri, se é no meio do terceiro tri, corte de juros lá fora, isso deve trazer um alívio de risco no mundo. Um alívio de risco no mundo, lê-se uma melhora, né? O cenário contrário que a gente teve agora aqui, que prejudicou a gente. Então, dito isso, tem um espaço para a gente ter um ciclo longo aí de 300, 400 bips aí de corte na Selic no Brasil, que historicamente trazem muito benefício para os ativos e para a economia brasileira, né? Ô, Gerson, quando você fala 300, 400 bips, só para entender o que é o call de vocês hoje, a gente até está vendo uma divergência entre Boletim Focus e o que está na curva, né? Qual que é o cenário base para vocês? É mais Boletim Focus, é mais está na curva? Ou a curva virou cenário base, ou ainda é o Boletim Focus? Como é que está a gente é um pouco mais conservador, né? Então, até algumas casas, inclusive, né, chegaram a precificar um corte de 75 bips agora no reunião de dezembro. A gente sempre manteve, por enquanto, o call de 2,50. Então, terminando em 11,75 agora e 9,5, né, no ano que vem. Então, esse nosso cenário com reuniões de 50 bips até lá, né? Então, na média, a gente preferiu, né, olhar talvez essa questão toda do cenário fiscal ainda um pouco mais adverso, essa questão toda do cenário global, né? Mas a gente tinha um call de mais juros nos Estados Unidos há bastante tempo, né? Então, quem acompanha lá o nosso morning call desde janeiro, né, quando a história do Fed vai pivotar, o Fed vai mudar de postura, não tem mais alta de juros esse ano, inclusive, né, ali em março, né, no caos, né, bancário americano, o mercado chegou a precificar corte de juros esse ano nos Estados Unidos, né? A gente sempre manteve um call de alta de juros lá fora ainda por mais tempo, o higher for longer. Então, na média, a gente está mais conservador, a gente não chegou a revisitar o nosso call ali de 75, mesmo antes de tudo ter acontecido, a gente estava com 2,50. Então, a gente está muito mais, talvez, para a curva do que ainda para o foco nesse momento, vendo aí um pouco mais de risco sobre a mesa, né? Muito bom. Eu acho que está claro nos ativos ali essa preocupação ainda com médio e longo prazo, né? Sim. Até essa preocupação dos ativos, né? A gente viu aquele ralizinho que você comentou, aí depois estagnou, até alguns perderam bastante aí, né? No meio do ano ali, julho, por aí para cá, e ficaram esperando o próximo passo, né? Muita gente está esperando ainda uma próxima pernada, um próximo ralizinho. Sem resolver a questão lá fora, ou sem pelo menos melhorar a questão lá fora, fica difícil, Gerson, ter essa movimentação um pouco mais contundente aí que o mercado está aguardando? Acho que fica difícil por uma razão simples, né? Hoje a gente quase que depende, né? Talvez precisa é a palavra certa desse fluxo estrangeiro, né? A gente até percebe, inclusive, né, em feriados internacionais, o quanto que o volume da B3 aqui cai. Porque basicamente a gente fala que a gente pode olhar a bolsa de duas maneiras, né? O fundamento e o técnico, né? O que a gente percebe hoje, mas já não é de hoje, que o fundamento está muito atrativo há bastante tempo, né? Você olha o PI da bolsa hoje, né? O preço-lucro, né? Níveis de 2008, níveis de pandemia, alguns setores, né? Então, a gente até brinca lá no banco, se você acordasse alguém hoje que estava em coma, né, e olhar só os relatórios, o cara ia falar assim, poxa, é a oportunidade do século comprar a bolsa hoje, né? Olhando para preço. Mas aí foi o que você comentou, a gente está um pouco amargando essa alta que não vem, né? E não vem pelo fluxo, né? Se você olhar, que é o técnico que a gente fala, no fundamento a gente está ok, as empresas, né, se desalavancaram na pandemia, se refinanciaram, os setores, né, se ajustaram, as empresas estão bem, né? O earnings yield ali, o crescimento de lucro está positivo das empresas, mas então por que, Gerson, que a bolsa não sobe? É essa questão técnica que a gente fala, não há o fluxo, né? Você percebe hoje, né, apesar do fluxo estar positivo no ano, ele está bem singelo, né? Versus a capacidade, se olhar a alocação dos mercados emergentes, né, globalmente, está abaixo da média. No Brasil, 2 notes abaixo da média. E aí não é só uma questão de Brasil, né? A gente, óbvio, viveu toda a nossa volatilidade no primeiro e segundo tri, mas a gente também foi penalizado muito pela China, né? Essa piora de perspectiva de China transbordou para o Brasil, né? A gente conversa muito com o investidor estrangeiro, muita gente usava o Brasil para investir em China, né? Dado nossa correlação quase umbilical com eles, é o nosso principal parceiro comercial, né? Sem nem falar da Vale, muito investidor lá fora, poxa, vou alocar 100 milhões na China, bota 30 no Brasil, 70 na China. Isso era um call comum, que hoje está fora de jogo, né? Então a China saiu de campo ali e isso prejudicou bastante o Brasil. Então o fluxo estrangeiro, a gente está órfão, né, vamos dizer assim, do fluxo estrangeiro. A parte de fundo de ações aqui, né, ainda a indústria de fundos sofrendo muito a parte de resgate, né? Então isso também tira fluxo da bolsa. E a pessoa física, né, que também é um investidor importante, ainda está, vamos dizer assim,
com um prêmio muito grande para ficar na renda fixa. Ainda mais agora que a gente voltou a ter NTNBs pagando PCA mais 5,60, 5,70. É muito prêmio, né? Vamos dizer, você tem ainda na renda fixa aí pagando 12%, 13% ainda ao ano com prêmio. Então, esse investidor ainda não voltou para a Bolsa, ele vai demorar um pouco mais. Nossa visão é que, eventualmente, na virada do ano, né, com uma Selic talvez, né, mais próxima, né, de 2 dígitos para baixo, que o investidor pare para olhar a rentabilidade dele que está em queda, né, no pós-fixado, ele começa a querer procurar outro tipo de investimento, que ainda não veio. Então, acho que para a gente pensar no ralizinho de final do ano, né, que é sempre aquela expectativa, e que a estatística existe, né, normalmente novembro e dezembro são bons meses para a Bolsa, nossa visão é que a gente depende desse investidor estrangeiro voltar para cá. Né, e para esse investidor voltar, ele precisa ter um pouco menos de volatilidade e até um pouco menos de prêmio no seu próprio país. Né? Você tem hoje títulos americanos, né, AAA, pagando 6,5, né, em dólar ao ano. É muita taxa para um risco dos Estados Unidos. Né? Então, justificar esse investidor vir para o Brasil, né, ou para qualquer país emergente, China, África do Sul, Chile, é complexo. Né? Então, assim, para a gente esperar esse rally de final do ano, precisa torcer para o mercado global melhorar. Até essa pergunta que eu ia fazer. São duas perguntas em uma. Como é que está a projeção de vocês? Aquela clássica projeção que pega o analista, o economista ali no calcanhar, no sentido de projeção de Ibovespa. Eu sei que é uma projeção muito difícil, que depende de diversas variáveis, né? Mas no sentido assim, você fala assim, Marco, beleza, a gente tem potencial para 130, 140 mil pontos. Mas aí aquela voltando à própria explicação, a sua explicação, mas a gente tem argumentos para chegar até lá, pelo menos no curto prazo, assim, vai entrar fluxo nos próximos 2 meses, enfim, porque o cenário, a princípio, ele só piorou, né, nas últimas 2, 3 semanas, de repente apareceu uma nova guerra, pode ser uma guerra regional, né, pode ter envolvimento de outros países que dificulta muito esse fluxo, né, principalmente de estrangeiro por aqui. Então, são duas perguntas também, assim, target. E outra coisa, assim, temos potencial, né? Temos argumentos para chegar até lá, né? Então vamos lá. A parte de alvo, né, que a gente criou um cenário de 5 cenários, vamos dizer assim, mas nosso cenário base hoje, né, o positivo seria algo próximo a 132 mil pontos. E nessa questão e acho que a única coisa que a gente chama muita atenção é que olhar o índice Bovespa, ele é um pouco míope, né? Dado o peso hoje de Petro, Vale e bancos, você pode ter uma carteira com uma rentabilidade excepcional e o Ibovespa está de lado ou está até em queda. Sim. Então, acho que isso é um ponto importante. Às vezes a gente pode até ver, né, várias carteiras de ações com uma baita rentabilidade e o Ibovespa no final do ano 120 mil pontos. O que houve? O petróleo caiu 20% e a Petro zerou a alta do ano. Né? Você dragou lá 3, 4 mil pontos no índice. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente não se atentar muito ao Ibovespa, porque ele é um índice às vezes que não dá real, né, dinâmica da Bolsa. Mas um outro ponto importante é a gente vê muito espaço, né, para chegar nesse nível, vamos dizer assim. Né? Vamos supor que o Ibovespa fosse um equal weight, né, que a gente chama, né, tivesse o mesmo peso todas as ações. Sim. A gente ainda assim vê bastante espaço para a gente voltar nesses 132 mil pontos ali, que é um cenário mediano ali das nossas projeções. E o porquê disso? Porque a gente olha, né, para os principais dados e parece que a gente está no low da história. Né? Então, assim, o fluxo estrangeiro já não tem. O fundo de ações versus o que já sofreu de resgate, está muito reduzido esses níveis. Quando a gente olha para a pessoa física, é completamente fora da bolsa. Então, dado que o fundamento está pronto, né, está positivo, falta algum gatilho do técnico. Né? O gatilho pode vir de 2 razões na nossa visão. Uma é essa melhora do mercado global, que eu acho que a nossa visão pode acontecer com o Fed realmente talvez encerrando o fluxo. E um outro ponto também que é importante, o avanço das reformas. Né? Então, acho que a gente tem o avanço da reforma tributária e alguma sinalização alguma sinalização na parte da PL, das offshores e companhia do fiscal pode ajudar bastante aqui no nosso mercado. Maravilha. Ô Gerson, ainda nesse sentido, né, você falando, né, dando esses argumentos, e me chamou a atenção que você falou da China, né, pouco tempo atrás, e aí esperando esse gatilho, esperando essa melhora, a gente tem visto alguns estímulos um pouco mais tímidos, né, do governo chinês, do Banco Central da China lá, o Banco do Povo da China, para tentar estimular de alguma forma e alcançar o crescimento econômico. Essa semana tem um dado importante, que é o dado do PIB chinês. E a gente fica monitorando, né, como que vem esse dado, qual que é, né, o que tem nesse dado. Por mais que muita gente fale que a China, de repente, né, não tem muita transparência, não tem muita confiabilidade nos números, mas
todo mundo está olhando para esse PIB da China. Dependendo de como ele vier, ele pode ser um gatilho importante para uma das ações que acaba tendo um peso relevante aqui no Ibovespa, que é a Vale, e outras do setor também. Você acha que esse número pode ser uma mudança aí de paradigma ou perspectiva, dependendo de como ele vier? Eu acho que a Vale tem 2 gatilhos, né? Primeiro, o relatório de produção amanhã, que acho que é um ponto importante para a gente ficar de olho. Dado que o preço está na tela, né? Você ter ali a questão da produção é um ponto importante. Um outro assunto bem interessante para a gente falar nessa questão de China. O que a gente tem visto é que o mercado tem olhado mais as falas do que o dado. A gente vem numa sequência grande de dados que frustraram o mercado, mas na média a gente vê bem positivo as falas do PBOC, como você comentou, que é o Banco Popular da China. Então o que eu acho? A foto que a gente fala está complexa, que é o passado, né, dessas operações, mas para frente a China está dizendo vocalmente que vai entregar a meta de 5% de PIB. Para entregar essa meta de 5%, precisa que o setor imobiliário volte. E aí basicamente está nesse apoio que está o call da Vale. Né? Maravilha. Isso aí, a gente está falando aqui com o Gerson Zanlorenzi, ele que é sócio do BTG, a gente trazendo aqui grandes análises, né, e percepções dele a respeito de todo esse cenário, e a gente está falando bastante de China aqui, falando de todo esse movimento para a Vale, e a Vale que nesse momento aqui segue em alta no pregão de hoje, também por conta desse estímulo, né? A gente viu que foram injetados, né, uma das maiores injeções de liquidez essa madrugada. Isso acabou trazendo uma perspectiva boa para o mercado, trazendo uma melhora nesse ambiente para a Vale. E se China vier, né, e se tanto o relatório de produção como você citou, como China vierem num nível interessante ali do PIB, isso pode continuar repercutindo. No final do mês tem o balanço da companhia, que acho que é bem importante para a gente monitorar. E quando a gente olha hoje, né, dos nossos calls ali da casa, a Vale é um que a gente está mais, vamos dizer assim, com mais argumentos. Né? Quando você olha hoje a curva do minério, spot e plota junto com o gráfico da Vale, você percebe uma boca de jacaré que a gente fala gigantesca. Né? O minério lá 115, 120 dólares a tonelada e a Vale é R$65, né? R$66. Na média, né, isso está precificando na nossa conta o minério de 70 dólares, né, o preço da Vale hoje. Então, bem aquém do que está até lá hoje. Gerson, por que a Vale não está, então, nos 80, 85? É o tal do TRI que a gente comentou da China. Né? Então, o mercado olha preço, está atrativo, mas não tem fluxo. Né? Quem é o comprador? Hoje, para mexer preço em Vale, você precisa ter um investidor, né, relevante, que precisa, majoritariamente, ser um investidor estrangeiro. Né? Então, na média, a gente está construtivo com a Vale, acha que a China, apesar de não entregar, né, o crescimento todo, que acho que até o mundo ficou um pouco mal acostumado, né? E eu acho que tem pouco incentivo hoje para a China querer ser o único país do mundo que vai crescer 2 dígitos. Para quê? Vai gastar todo o seu espaço fiscal, os seus estímulos, talvez gerar inflação que ela não tem hoje, a troco, né, de qual o benefício? No momento que o mundo está, né, num cenário de juros altos, crescimento mais moderado, ela precisa querer gastar o seu cartucho para carregar o crescimento global nas costas? Talvez não. Talvez é uma nova realidade de China. O mundo se acostumando com uma China mais ponderada, uma China que vai crescer 5% ao ano, no ano ok, no ano muito bom 7%, não 12%, 15%, como já foi, né, historicamente, e o mundo vai se adaptando. A questão é que a gente brinca, o mercado gosta de historinhas. Então criou-se um otimismo muito grande na virada do ano, né, que a China ia reabrir, que a China ia meio que depositaram todo o otimismo do mundo, né, para aquele ano na China, dado que nos Estados Unidos ia subir juros, economias emergentes ainda também subindo juros, então meio que viraram para a China e falaram assim, China, você é o call do ano de otimismo. E a China foi frustrando o mercado de conta-gota no primeiro semestre. Né? Então acho que é muito mais um ajuste, né, de projeções, etc., do que uma melhor mudança de cenário. Né? Então a gente está bem construtivo com o call de Vale, né, no nosso research, e também com esse call de China, lê-se otimista, 5% de crescimento ali de PIB na média, vamos dizer assim. Né? Gerson, só para terminar aqui, em relação a gente falou, mas entender como é que vocês têm colocado o tema dos conflitos do Oriente Médio agora. Qual que é o tamanho da preocupação? Porque se a gente olhar para Ibovespa, S&P 500, até mesmo o petróleo, né, subiu, mas assim, ainda está tudo muito modesto. A gente olhar para algumas crises anteriores, até o caso da Rússia e Ucrânia, a gente tem uma valorização da ordem de 30% ali no petróleo em algumas poucas semanas. Né? Como é que vocês têm colocado assim, no sentido assim, para se preocupar no sentido de carteira de investimentos para a gente se proteger, correr para as colinas, proteções? Ainda não, ainda é cedo. Como é que vocês têm alertado em relação à alocação para a alocação dos clientes investidores?
Então a gente tem muito mais hoje uma luz amarela do que a vermelha, né? Vamos dizer assim, que é realmente uma luz vermelha de, poxa, risk-off total, aperta o botão, vai para proteção, vai para o pós-fixado. Né? A gente, óbvio, hoje está com a luz amarela, né, ligada, acho que em algum momento até ficou laranja, vamos dizer assim, no começo, né, da escalada do petróleo ali, eventualmente uma possibilidade do Irã entrar no conflito, etc. Acho que isso foi saindo de cena, né, e a gente voltou para a luz amarela. Né? Então acho que a gente aprendeu com a Rússia e com a Ucrânia, né, nesses conflitos, é que é difícil tomar decisão no curto prazo, esses dobramentos, né, o quanto que esse conflito pode durar, quais são os impactos, quem vai se envolver, quem vai, né, apoiar cada lado. Ainda são coisas que demoram alguns meses para se desdobrar. Né? Então a gente hoje está com a luz amarela, né, ligada, que é uma luz sim mais de atenção, mais de cautela. A gente ainda é muito bem remunerado pelo caixa, né? Então, ou seja aqui, seja lá fora, você é bem pago para deixar o dinheiro, né, vamos dizer assim, parado, né, em liquidez diária, vamos dizer assim. Então a gente hoje está bem mais cauteloso, mas não está em pânico. Né? Vamos dizer assim, acho que isso inclusive abre algumas janelas de oportunidade. Né? Você vê o TNB voltando a 5,60, o Bovespa realizou para 114 mil pontos ali no futuro. Então abre, e aí quando a gente chega nesse momento, a gente vai lá e aloca um pouco mais. Então a gente está um pouco mais criterioso, né, e mantendo a posição de caixa mais saudável, né, mas entendendo que esse conflito ele vai ficar ali na região, né, isolado e não deve ter uma grande escalada para os demais. A diferença é que o petróleo já está $90, né, talvez da Rússia e da Ucrânia. Poderia ir para 120? A gente não vê espaço para isso, né, a não ser que, óbvio, a gente tenha uma coisa bem, né, radical ali na região, que a gente hoje também não é o nosso cenário base. Então acho que muito já estava precificado para o primeiro conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e acho que a Rússia e a Ucrânia envolvia muito mais a questão de grãos também e outras coisas que ali acabam não impactando tanto. Então a gente está um pouco mais conservador, mais defensivo, mas não totalmente nas colinas, como você comentou. Maravilha, Gerson. Quero agradecer sua participação. Obrigado por estar aqui conosco. Prazer. Segunda-feira. Volte mais vezes. Com certeza. Até a próxima, então. Obrigado, pessoal. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado. Bons negócios. Maravilha. Falamos aqui com o Gerson Zanlorenzi, ele que é sócio do BTG. E a gente segue monitorando o mercado financeiro, Ibovespa numa alta de 0,67%, 116.523 pontos. A gente vê Grupo Pão de Açúcar destacando aí nessa alta, mais de 10%, chegando aos R$ 3,80, depois daquela notícia, né, de que pode se desfazer das ações remanescentes ali do Grupo Êxito. A gente vê uma movimentação de empresas aéreas também, Gol e Azul, subindo nessa segunda-feira, nesse comecinho de semana, Gol aos 3,42%, Azul 2,7% também. A gente vê umas empresas também ligadas ao setor de construção, a gente vê setor de varejo, mineração e siderurgia subindo nessa segunda-feira. Quem está caindo? Suzano, olha só, 2,31%, numa realização de Suzano, Natura também caindo 2,25%, Carrefour caindo 1,52%. Depois Braskem, Minerva, Magazine Luiza e Arezzo. Essa movimentação dos principais ativos aqui do Ibovespa. Dos ativos que mais puxam o índice, a gente vê uma recuperação bastante importante de Petrobras, que até o meio do pregão estava num patamar de queda, estava até numa ligeira queda ali de 0,3%, 0,4% e já sobe mais de 1%, inclusive renovando máximas históricas de Petrobras. É dia após dia máxima histórica. Petri 4 agora, R$ 36,67. Tá certo, a máxima histórica foi R$ 36,74, mas, né, tá ali muito próximo da máxima, tanto do dia quanto da máxima dos últimos anos também. Petri 4 subindo, Petri 3 subindo 0,84% nesse momento aos R$ 39,67, também no patamar mais alto da história das ações ordinárias da Petrobras. São 3h17. Você que está nos acompanhando, você que acompanha o BMC Market nessa tarde de segunda-feira, continue com a gente, continue acompanhando a gente na Pay TV, no nosso canal no YouTube, também no portal bmcnews.com.br e, claro, no Profit da Nelógica. BMC Market volta já, continue com a gente. BMC News. Informação que gera valor. Olá
Olá pessoal, eu sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12:30 aqui na BMC News. Aguardo você. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9:30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo, 3h19. Tem informação importante aqui, o volume de reservas de petróleo no Brasil é a maior desde 2014. Em 2022 era de 14,85 bilhões, uma alta de 11,5% em relação a 2021, segundo ano seguido, inclusive, de aumento no volume das reservas brasileiras de petróleo, que esteve em baixa aí entre 2014 e 2020. As reservas totais de petróleo somam 26,9 bilhões de barris de petróleo. Esses dados aqui estão no relatório anual, é o Anuário Estatístico Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis de 2023. Um raio-x da década do setor, lançado hoje aí pela Agência Nacional de Petróleo. Essas reservas provadas, né, que são essas aí que atingiram o maior patamar desde 2014, são as reservas que, com base na análise de dados geológicos e de engenharia, são possíveis de se recuperar. Já as reservas totais são aquela parcela que tem menor chance de ser extraída. Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo produzem juntos aí, respondem a mais de 96% dessas reservas provadas. Mais uma notícia aí para o setor de petróleo, Marco Saravalli. A gente tem falado aí, refalado e falado mais um pouquinho a respeito do setor de petróleo, que quando qualquer coisinha acontece, o setor de petróleo acaba sendo um imã aí para investidores tentando se defender um pouco. Essa movimentação, de repente, que a gente está vendo de Petrobras hoje, né, ainda em alta, ainda em elevação, mesmo com uma leve correção do petróleo no cenário internacional, inclusive o petróleo Brent, né, numa leve correção aí, 1% aos quase $90 o barril, mas a gente tem visto uma grande movimentação, né, para a Petrobras. É um ativo mais seguro, é um ativo mais resiliente e que tem demonstrado cada vez mais possibilidades para os investidores. Acho que o Gerson deixou um recado bem bacana aqui para vários, a gente pode fazer um paralelo em relação à Petrobras também, né? A precificação que o mercado vem precificando, perpetuando no longo prazo, é um minério de ferro muito menor do que está sendo negociado agora em bolsa, enfim, está sendo negociado nos mercados chineses.
Isso vale também para qualquer empresa de petróleo nesse momento. As empresas vão gerar muito caixa e se a gente olhar para as projeções 2024 para frente, ninguém, talvez um analista ou outro esteja revisando para cima esse número, mas ninguém tinha 2 semanas atrás um preço médio de petróleo para 2024, 2025 muito acima de $80. A média ficava ali na casa de $70, talvez alguns até menos. Então, esse cenário que a gente precisa entender, mesmo o petróleo arrefecendo nesse curto prazo, hoje, nessa segunda-feira, está caindo, mas não está despencando, está se mantendo ali na faixa de $90. $90 obriga todo analista a revisar sua projeção do quarto trimestre de 2024 e jogar seus números para cima. Parece pouco, mas existe uma alavancagem operacional absurda nessas companhias. Então, joga um preço no seu modelo de $80 médio ou de $90 médio num trimestre, por exemplo, você tem uma expansão de EBITDA, de geração de caixa. É lógico que a Petrobras a gente tem aquele efeito do subsídio que a gente comenta muito aqui. Mas, de qualquer forma, a companhia vai gerar mais receita e nominalmente também vai gerar mais caixa, Ela pode ser que perca a rentabilidade, mas a geração de caixa vai continuar grande e pode crescer. Então, essa é a discussão. Agora, a princípio, que o investidor também que veio comprando o Petrobras e outras companhias, procura uma ação líquida, uma ação... E acho que aqui, de certa forma, independente do cenário, acho que tirando os cenários super radicais, petróleo, como o Jason falou, estamos descartando petróleo acima de 120, ok. Estamos descartando o cenário de petróleo abaixo de 70, entre 75 e 95... É um petróleo espetacular para a Petrobras e para outras companhias. Como é a ação mais líquida, a demanda continua, dividendos, resultado operacional, não é só a Vale, daqui a pouquinho também a gente vai começar a ver os números da companhia. Então, continua sendo uma belíssima alternativa para surfar o curto prazo. Até a gente pergunta assim, muito para o investidor, para o cliente final, assim, eu quero sair de uma posição e voltar só aqui em janeiro, Qual a posição que eu fico comprado? Será que você ficaria comprado em varejo? Será que você fica comprado em alguma empresa de consumo? Ou você ficaria comprado numa empresa de petróleo daqui até o final do ano, começo do ano que vem? Com certeza o petróleo tem uma chance muito grande de garantir essa estabilidade, essa previsibilidade. Mesmo sendo um setor super cíclico, vai te garantir uma geração de caixa muito grande. E, de novo, essa alavancagem operacional faz com que as revisões sejam muito grandes para cima. Mostrando que os papéis que parecem estar subindo, estão subindo, na verdade, eles não parecem não estar tão caros assim. A gente está falando da média, super conservador, na média de 3 vezes EBITDA para 2024. Petrobras, PetroRio, 3R, algumas mais baratas, mas não muito mais do que isso, nessa média, de acordo com o cenário base. Coloca um preço de petróleo na sua projeção de $90 para 2024, você vai ver que não é 3 vezes, você vai ver que é 2,5 vezes, com uma possibilidade de dividend yield na casa de 15%, 16%. Então é isso que o investidor vem procurando. Até mesmo em dias de queda do petróleo, tem investidor entrando comprando o Petrobras. Chama muito a atenção, que parece que é um papel, o famoso incaível. É o famoso papel que tem demanda todo santo dia. Petróleo sobe, tem demanda. Petróleo cai, tem demanda para a Petrobras. Pois é, Saravali, e até um questionamento, porque mais cedo a gente viu ações de Shell também, tendo um bom desempenho lá nas bolsas europeias. A gente vê outras empresas do setor de petróleo também. E aí a grande questão que fica é, será que os investidores estão indo ou estão migrando ou estão buscando aumentar a posição ou fazer uma posição nas ações de empresas de petróleo com receio de alastrar o conflito lá no Oriente Médio, pegar em cheio o setor que está ali naquela dinâmica, está aqui naquela região efervescente? Isso poderia trazer uma melhora para essas empresas? Ou é só porque o petróleo é o petróleo e é isso que a gente está debatendo, os múltiplos da Petrobras seguem bastante atraentes, e enfim, uma conjuntura mais micro até, e também esse cenário? Ou a gente olha para um macro, a gente olha para um conflito bastante tumultuado lá, podendo alastrar, e isso também tem o seu peso nessa procura pelos ativos? O mercado, de certa forma, não vem precificando nenhum cenário extremo. Porque mesmo sendo um cenário extremo,
Marco, o petróleo vai para 120, né? O Gerson acabou de falar que dificilmente a gente vai para esse cenário. Mas vamos supor, estão falando que o petróleo vai para 130, 140. Pessoal, esse cenário é ruim para todo mundo, até para as empresas de petróleo. Por quê? Porque isso acaba afetando em algum momento a demanda, né? Ninguém mais consegue sobreviver com uma demanda, né, com uma inflação tão alta assim, com os custos subindo. Então a demanda pode ser que caia, então a gente vai começar a questionar a demanda. E a gente começa a entrar a oferta de produtores ruins, produtores marginais, menores, que começam a viabilizar essa produção que tem um custo mais alto, né? Então, Estados Unidos, outros produtores começam a produzir em larga escala, então pode ser que seja momentâneo. Então, de novo, petróleo a 120, 150 é ruim para todo mundo, tá? Então, nem as produtoras, o mercado não está precificando isso. O mercado está precificando uma demanda que, ok, a China dá algum sinal que, se precisar, eu dou um estímulo aí, pode deixar que eu segure um pouco a demanda. E do lado da oferta, né, a gente vai continuar com essa oferta restrita, né? E que o preço do petróleo não é $70, não é $80, provavelmente a média vai ficar entre $80 e $100 nos próximos 12, 18 meses. Então é isso que o mercado está precificando agora. Se for esse cenário, a Petrobras não é o preço que está na tela, tem que subir mais 50%, a PetroRio tem que subir mais 80%, enfim, tem que reprecificar, né, em relação à geração de caixa de acordo com essas variáveis. Porque essas companhias, Petrobras, Prio, 3R, outras companhias, elas vão expandir a sua produção em 2024, nos próximos 12, 18 meses. Então a produção é sempre aquele efeito, né? Preço vezes a quantidade, o volume produzido, né? O volume vai crescer, então a gente já vai ter expansão de geração de caixa. Se tiver um preço melhor, essa geração de caixa simplesmente vai crescer 50%, 100%, dependendo da companhia. É essa sensibilidade que acho que o investidor tem que fazer nesse momento para entender. Será que está precificado? Né? Que cenário está precificado? Né? Se for um cenário de expansão de produção com expansão da geração de caixa, com expansão do preço, com certeza não está no preço. Ainda os papéis ainda estão baratos. Então essa análise que a gente está vendo, e isso vale para outras companhias listadas aqui no Brasil, na B3, isso vale para outras companhias listadas lá fora. Né? Lembrando aqui, o efeito, teoricamente, não é o dólar. Né? O efeito aqui é se proteger de um cenário de restrição de oferta. Né? Lembrando que a gente comentou muito na semana passada, já está completando uma semana, né, infelizmente, desse tema, mas a gente comentou muito aqui na BMC sobre possíveis impactos na restrição de oferta, na logística, na entrega, na distribuição. Isso, para mim, não está no preço ainda do petróleo. Né? Então, o mercado, de novo, ainda querendo encontrar alguma notícia otimista, mas, para mim, todas as notícias do final de semana deveriam levar a uma piora na precificação do petróleo no curto prazo. Né? Egito, Irã, Estados Unidos, né? Todas as questões, Cisjordânia, enfim, todos os assuntos. Acho que não tem nenhum assunto que traz algum otimismo para mim no curto e médio prazo em relação ao preço do petróleo, né? Todos os assuntos, sem exceção. Ô Saravali, tem uma questão importante, né? A gente até noticiou mais cedo sobre possíveis acordos de Estados Unidos com Venezuela, até mesmo retirando algumas restrições, algumas sanções. Claro que não todas, né? Mas os Estados Unidos estão fazendo uma aproximação. E aí é uma tentativa da gente entender, né? Os Estados Unidos não é tão dependente assim de petróleo dos países do Oriente Médio, da Arábia Saudita e de outros países, como já foi um dia, né? Ainda tem suas reservas, ainda tem bastante produção interna também, mas a gente vê uma aproximação, quase um nearshoring ali, né? Não é friendshoring, né? Porque Venezuela não é muito amiga dos Estados Unidos, mas vindo buscar mais para cá, né? mais para perto, alguma produção ou alguma possibilidade de manter ou recolocar suas reservas. Pouco ainda, né? Porque a Venezuela ainda tem toda aquela questão de ter um sistema um pouco mais obsoleto, sem grandes avanços tecnológicos por conta da restrição, mas é um foco que está se abrindo também para os Estados Unidos, um resgate ali da produção venezuelana. Vamos lembrar o caso, acho que o principal caso, vamos dar um passo atrás, infelizmente também não parece, mas a gente está chegando a quase 2 anos já de guerra, né, entre Rússia e Ucrânia. Daqui a pouquinho, infelizmente, tudo mais constante, não temos, infelizmente, nenhuma sinalização
E lembrando a questão da Europa. A Europa ela teve que fazer uma busca por uma outra oferta. Falou assim, ó, eu posso até comprar petróleo russo, gás russo, mas que não venha diretamente da Rússia. É basicamente isso. A Europa teve que procurar outras fontes, a Ásia, enfim, para encontrar. E conseguiu, de certa forma, suprir uma grande parte desse fornecimento russo. Então é basicamente isso. Os Estados Unidos, assim como outros mercados que demandam muito petróleo, eles precisam ter fonte diversificada. Acho que, como qualquer recado básico em finanças, né, o famoso não ter os ovos todos em uma cesta só, é o mesmo recado, né? Então não adianta só você ficar dependente de uma fonte ou ter uma fonte que pode desequilibrar a sua estrutura interna. É melhor a gente já começar a ver outras opções de fonte, né? É a melhor fonte a Venezuela? Não, né? Provavelmente, né? Para a gente entender como também a oferta está escassa, né? Não existe 50, 80, 100 opções de fonte de fornecimento de petróleo. Assim, para os Estados Unidos estar vindo para conversar com a Venezuela, porque foi a última da última alternativa, né? Está vendo que não tem outras alternativas, é bom eu garantir ali, caso tenha alguma ruptura, uma defasagem, dificuldade na entrega, na logística desse petróleo, eu preciso encontrar outras fontes, né? Então, o recado da Rússia e da Ucrânia, principalmente a Europa, acho que aprendemos bem de como é importante, né? Principalmente aquele primeiro inverno, né? No início da guerra, sempre foi aquela dúvida. Agora, hoje, de certa forma, a Europa já está muito melhor preparada com outros fornecedores, né, de gás. Seja o gás realmente de fato de outras regiões, ou seja o gás russo, né, só simplesmente desviado para outras regiões. Mas hoje, com certeza, a Europa está muito mais bem preparada para o seu inverno. Por exemplo, a gente vai chegar no inverno agora europeu, né, no hemisfério norte. Acho que ninguém está discutindo se tem gás suficiente para passar o inverno. Era uma discussão muito grande há cerca de um ano atrás, né? E até umas projeções de que vai ser bem rigoroso, né, o inverno desse ano. Claro, confrontando com o que foi no ano passado, que foi menos rigoroso, esse ano tende a ser mais rigoroso. Saravalli, tem uma informação, só para a gente encerrar essa história de petróleo, né, encerrar esse nosso bloco aqui de petróleo e Petrobras, que tem uma informação que a Petrobras comprou mais de 28 milhões de ações preferenciais no mês de setembro, preço médio de R$ 33,90. Eu achei interessante, né, essa informação, porque a gente sempre fala, né, quando recompra a ação é porque a gestão da empresa acredita que está num preço atrativo, né? E a Petrobras foi lá e comprou mais de 28 milhões de ações, preço médio de R$ 33,90. Nesse momento, Petri 4, se a gente for olhar, né, já está R$ 36,65. Então... E a máxima histórica, não? Chegou a 36,74. Então... Eu tenho uma linha no meu gráfico aqui no Profit que eu coloco a máxima histórica de Petrobras. Tá. E chegou, mas foi hoje, foi hoje. Foi hoje, 36,74. Agora caiu bastante, 36,65. Está despencando da máxima histórica. Da máxima histórica. Mas, então, a Petrobras recomprou ações, né? Mais de 28 milhões ao preço médio de R$ 33,90. A Petrobras também está de olho em Petrobras, hein, Saravalli? Lembrem, pessoal, que isso é uma informação super, mas super importante para todo investidor deveria entender super bem. Quando a gente calcula, né, o retorno provento de uma ação durante um ano, durante um período, 2 anos, 3 anos, a gente coloca dividendos, a gente coloca JCP, a gente coloca outros proventos, enfim, bonificações, e a gente coloca também as recompras de ações, né? Tem muita empresa que devolve o dinheiro para o acionista, utilizando o caixa, recomprando, gerando valor para o acionista através das recompras. Uma empresa que sempre me vem à mente, que faz muito isso ativamente, é a própria B3, né? Uma parte relevante vem dos programas de recompra. Então, dentro desse novo e atual programa de proventos, né, da Petrobras, foi incluindo também um programa de recompra de ações, né? Então, muito interessante que a companhia, de repente, ela pode estar lá no hall ali das maiores pagadoras de dividendos de 2023, né? Quando a gente estiver lá em 2024. Pode estar novamente, né? E tem uma chance muito grande. E não só, mas Marco, eu não recebi tudo isso de dividendos. Inclui também a distribuição de dividendos, tá? Então,
tem que pensar justamente nesse sentido. E como o Felipe falou, às vezes é uma conta simples, a empresa comprou a R$30, hoje o papel está 35, gerou valor para acionista. Tá? Então, de uma forma geral, a companhia está comprando e está recomprando bem. Depois cabe também entrar em detalhes de como, lógico, isso vai ser disponibilizado. Você pode virar, cancelar essas ações, né? Pode ser devolvido para o mercado, enfim. Mas só disso daí é como se eu e o Felipe, a gente estivesse comprando a R$30 e vendendo a 35. Ou poderia vender a 35, está gerando valor para todo mundo. Se cancelar, né, se realmente essas ações deixam de existir, esse é o melhor cenário possível. Porque isso daí é como se você tivesse aumentando de cada acionista da empresa, aumentando sua participação na companhia. Então, interessante. Então, quando a gente encontrar o resultado, a gente precisa olhar para agora, né, nesse balanço. A gente precisa olhar para a receita, para o EBITDA, para o lucro, olhar para o CAPEX, para os investimentos, todas as informações. Mas também agora, dividendos e programa de recompra. Né? A companhia provavelmente deve atualizar esse programa de recompra, anunciar para o seguinte: terminamos aquilo, vamos continuar com aquele, vamos ampliar. Né? É importante cada vez mais essa informação que está dentro do novo estatuto, a nova regra de distribuição de proventos da Petrobras, né? Atualizado, aprovado recentemente. Boa, Marco Saravalli, a gente trazendo informações importantes e claro, você que está nos assistindo aí, fique muito atento com todas essas informações, todas essas questões. É importante, né? O pessoal está falando aqui, é máxima histórica no gráfico ajustado. Sim, no gráfico ajustado, né? Porque máxima histórica por máxima histórica, sem descontar dividendos, né? E qualquer outro tipo de movimentação que possa ter feito algum tipo de ajuste no preço da ação, sim, é no gráfico ajustado. Sempre tem que fazer todos os ajustes, né? Porque sempre a gente fala assim, mas se colocar o Ibovespa, tirar a inflação, começa a fazer umas contas, né? Pessoal, tem que comparar sempre a mesma fruta aqui, né? Então, todo mundo usa essa informação. Então, de novo, o que acontece? Como é que é calculado, né? É como se você pegasse, e acho que aqui está o grande segredo do investidor. Você precisa, isso você vai entender no longo prazo, você não vai entender em um dia, uma semana, nem um mês. A hora que você recebe esse dividendo e recompra mais ações, é mais ou menos o que estivesse acontecendo. Então, no longo prazo, uma parte grande, sim, é ganho de capital, a ação que vai se valorizando, mas uma parte muito grande, relevante, nos últimos 5 anos, principalmente da Petrobras, é esse provento, esse dividendo. Então, é isso que o Felipe está falando de ajustado aqui, né? Já tem todos os ajustes, né? Porque senão a gente acaba perdendo a referência. Mas desconta aquele dividendo, só mais R$2, aí tem mais aquele anterior, mais 3, aí... Aí se perde na conta. Então, assim, é sempre ajustado, né? Boa. Saravalli, mudando de pato para ganso aqui, saindo da Petrobras, mas não mudou tanto assim. Eu queria expandir um pouco mais da conversa contigo a respeito da projeção do IPCA pelo Boletim Focus, porque a gente dá a headline, né, e a gente até conversou com o Gerson aqui sobre esse efeito, né, importante de ter 4,75, está dentro do teto da meta. É um alvo importante, não vai ter cartinha, é psicológico, é o investidor monitorando, né, o trabalho do Banco Central e ele cumprindo seu mandato, que é o guardião da inflação. Mas se a gente for olhar no Boletim Focus, na última semana, os economistas consultados colocaram uma inflação de 4,69. É ainda mais baixo do que os 4,75. Queria entender essa sua visão, né, para a inflação, para esse momento inflacionário que a gente está passando. E até mais cedo a gente conversava com a Andrea da Warren Hanna, a Andrea Angelo, e ela falou que vê mais possibilidades baixistas para a inflação do que riscos altistas para a inflação daqui até o fim do ano. Mesmo com o conflito, mesmo mapeando essa luz amarela do que pode acontecer com o petróleo, com combustível. O cenário está interessante para a inflação, né? A gente tem visto uma inflação comportada e que pode ser um indicador importante aí para muitos ativos que são mais sensíveis a esse indicador, né? Bom, primeiro precisamos entender essas pressões baixistas, né? Porque depende muito das projeções de cada economista. Tem alguns economistas colocando potencial de revisões para baixo da inflação, mas por conta de uma má notícia, por conta de uma atividade econômica mais fraca, né? Então,
a gente precisa medir um pouco do que vai ser esse final de ano. Eu não estou falando que é o caso aqui, né? Precisava entender cada projeção. Mas eu estou falando o seguinte, tem alguns economistas colocando um PIB próximo do zero, né? Nesses trimestres finais do ano, e isso pode trazer uma menor pressão inflacionária. Tá? Então, esse poderia ser uma boa notícia para a inflação ou ruim para a atividade. Né? E temos também alguns efeitos aí, positivos em relação à inflação. Lembrando que a grande discussão ali em serviços, né, sobretudo a inflação de serviços, acabou tendo um pouco de um lado positivo. Né? Mas é importante isso. Né? Se a gente tem... Na semana passada a gente teve IPCA, muita gente criticou, mas Marco, está no preço, não teve nenhuma novidade. Não, ao contrário. Né? Eu falei, isso vai entregar revisões para baixo do IPCA. Espero sim que pelo menos a gente caminhe para dentro da meta, não que seja no teto da meta, mas dentro da meta. Né? Então, se a gente tem a Warren falando, podemos ter pressões baixistas, e já temos alguns economistas, como o Felipe colocou, colocando 4,60, até mesmo 4,50, né? Se for a memória aqui, são projeções do BTG, ficamos devendo essa pergunta aqui para o Gerson. Isso pode trazer um conforto muito grande. E é muito bom a gente entrar em 2024 também com essa sinalização, né? Que temos espaço, né? Excluindo aí preços administrados, que tem sido um pouco o calcanhar de Aquiles agora no curto prazo, mas alguns pontos positivos em relação ao comportamento da inflação. Tá? Então, como o Gerson falou, eu ainda, Marco Saravalli, ainda acredito, temos espaço para voltar para aquilo que é o ponto principal do Boletim Focus, que é a taxa de juros para final de 2024. Então, vamos acompanhar de perto as próximas leituras, né, do IPCA 15, do IPCA, mas eu fiquei bastante satisfeito, bastante animado com as projeções. Como você falou, não só a projeção do consolidado, né, do Boletim Focus, mas também das leituras mais recentes, né, começando a confirmar um cenário mais benigno para a inflação. Então, já entramos, né, a gente está precisando, né, infelizmente, a gente está precisando de mais notícias positivas. Né? Talvez a inflação seja, pelo menos aqui no Brasil, um dos pontos positivos para começar bem em 2024. Né? Ô, Saravalli, e a gente está precisando de notícia positiva. Você viu na semana passada como muito negativa as informações do CPI e do PPI? Só para a gente resgatar, por que eu estou falando isso? Porque a gente aqui está com uma inflação comportada dentro do teto da meta, né? Não está no centro da meta, mas está no teto da meta. E a gente vê uma inflação americana subindo, né? Não está domada, não está comportada, não está nem na projeção, nem na previsão. Eu até li um comentário interessante no fim de semana, o pessoal falando assim, não, mas se excluir, né, os itens voláteis, alimentação, eu falei, se excluir tudo que sobe... Excluir a população, né? Se excluir tudo que sobe, inflação. Tá legal, né? Se excluir tudo que está puxando para cima, a inflação tá boa. Mas é justamente isso, né? A pressão e o desafio lá tá um pouco mais complicado, né? Do que a gente aqui que já está só né, jogando parado, né? Só tocando, né? Para quem gosta de futebol, talvez tenha entendido a colocação. Mas lá eles estão tendo que ser um pouco mais proativos, né? Para domar a inflação. Se a gente pensar bem, lógico que a gente teve o início, né, vamos dizer assim, dos conflitos entre o Hamas e Israel, que acho que atrapalha muito a análise agora isoladamente de dias, né? Mas se for pensar, desde a publicação do payroll, né, os dados de emprego, um pouco mais de 10 dias, enfim, a gente só teve dias positivos, né? Uhum. E a gente teve o payroll horroroso, né? A gente teve os índices de inflação também trazendo preocupação, mas só tivemos leituras positivas, né? Então o mercado continua lendo o lado do copo meio cheio. O que é o lado do copo meio cheio? Payroll. Talvez o impacto, a pressão nos salários não seja tão grande. Talvez a qualidade desse emprego não seja tão boa, não vai trazer uma pressão, né? As pessoas procurando 2 empregos. Tem uma série de leituras. A mesma coisa, o mesmo impacto a leitura para o CPI. Talvez, excluindo os efeitos mais voláteis, a gente não traga tanta pressão aqui no CPI. Agora a leitura acho que somado a tudo isso, os dirigentes do Fed, acho que têm dado um recado muito simples e direto. Essa curva de juros, né, os 10 anos, 30 anos, que era a nossa preocupação, que já se estabilizou e subiu. Mas os dirigentes estão falando o seguinte, olhando para essa curva de 10, 30 anos, já é mais do que suficiente, né? A gente não precisa ter novos aumentos. Para onde que a gente vai
com essa taxa de juros. Então o mercado vai descartando a possibilidade de novos aumentos e tentando ler de alguma forma positiva algum cenário de desinflação pela frente, né? Mas eu concordo, né? Tivemos sim dados ruins de payroll, dados ruins de CPI, de PPI, né? Ruins assim, não vejo tanto grande otimismo, mas os dirigentes do Fed querendo passar um recado que não há necessidade de novos aumentos na taxa de juros por lá, né? Então, uma discussão, de certa forma, polêmica, né? Parece que os dados não estão conversando e estão querendo só ler notícia positiva. Eu, fazendo uma provocação aqui, faço paralelo em relação aos conflitos entre Hamas e Israel. Pessoal, não tem nenhuma notícia positiva. Eu não vejo nenhuma notícia positiva. Não vejo notícia para o petróleo cair, não vejo notícia para a bolsa subir. Pelo contrário, né? Eu acho que, assim, agora o Gerson não está aqui, né? Mas contrariando ele, acho que é a hora de começarmos a pensar em conservadorismo. Está certo que ele falou um ponto importante, né? O caixa ainda nos remunera muito bem, né? Então, de fato, por que não pensar num título longo, né, num título em dólar, num caixa, né, numa posição pós-fixada, para trazer mais conservadorismo para as carteiras, né? Eu acho que o mercado ainda está tentando ler um copo meio cheio, que às vezes o copo nem sei se existe, né? Será que existe o copo meio cheio no payroll, no CPI, né? Nos conflitos entre Hamas e Israel? Será que existe o copo meio cheio, né? Tudo bem, talvez eu esteja um pouco mais preocupado, mas talvez alguns me chamem isso de idade, né? Ô, Saravalli, até porque, né, os dirigentes do Fed falam que talvez o juro tenha chegado no pico e tudo mais, mas a gente olha a curva lá, se for precificar 10 anos em 4,70, 4,80 do jeito que está precificando, é uma taxa elevadíssima para uma economia como a americana, né? Essa perspectiva, né, de manter tão alto por tanto tempo, isso aí pode vir a penalizar essa grande economia que é a economia americana. Daqui a pouco os Estados Unidos está querendo ter taxa de juro real igual a brasileira, né? Está querendo ter juro real de 2%, 3%. O problema não é esse, né? O problema é como que a brasileira vai ter que se comportar para fazer frente, né? Se eles quiserem ter, tudo bem. 2, 3 real, a gente vai ter quanto aqui, né? 6, 7, né? Acho que é essa a discussão do nosso juro de longo prazo. Porque está todo mundo falando, as projeções do Banco Central é que em algum momento, mais cedo ou mais tarde, vai convergir para o centro da meta, né? Vai convergir para 2%. Mas quanto que vai estar a taxa de juros nesse momento? Vai estar a taxa de juros de 4,5%, 5%? Qual que vai ser a taxa de juros real americana? E a nossa aqui brasileira, como o Felipe colocou. Então, essa que é a discussão. E tem uma preocupação também muito grande, lembrando, pessoal, aqui só para jogar um pouco de água no chope, né? Eu digo todos nós brasileiros, economistas, né? Fomos muito críticos do nosso Banco Central quando abaixou os juros para 2%. Né? Será que o mundo vai ser crítico quando o Banco Central americano começar a reduzir os juros? Né? Boa discussão essa, talvez para 2024, mas e aí? Por que começar agora? Por que nessa velocidade? Né? Por que não manter ainda por um tempo maior? Então, acho que essa discussão vai ser muito importante. Lógico que a gente está olhando muito para o mercado financeiro, que gosta, né, que aceita, entende melhor taxa de juros menores. Né? Mas olhando para o lado dos economistas, que foi a nossa crítica aqui do nosso Banco Central, por que jogou para 2%? Será que não foi muito? Né? E quando o Banco Central norte-americano começar a reduzir os juros, né? Em que velocidade? Né? Por que naquele momento? Enfim, até onde que vai? Né? Já estou deixando aqui discussões futuras aí para os economistas de plantão, né? Tá anotado. Lá no dia 12 de junho, que é a reunião do Fed, que o mercado está acreditando que vai começar a cortar, eu já tenho a minha pauta aqui, viu, Saravalli? Por que começar agora? Por que agora? Por que nessa magnitude? Por que nessa magnitude? E aí reduz, aí mantém na próxima, por que não caiu mais? Ou por que não manter por mais tempo? Jerome Powell ainda vai ter muito tempo para se explicar. Saravalli, a gente está na reta final, queria pedir aí para você deixar suas considerações finais nessa segunda-feira. Dia importante, né? Semana cheia, chega de feriado, a gente quer trabalhar e vamos que vamos. E só lembrando, hein? Feliz Dia dos Professores para o grande mestre Marco Saravalli e para todos os professores. Está meio atrasado, mas ainda vale. Diga lá, Saravalli. Um grande abraço, parabéns para todos os nossos queridos professores, né?
Feliz é aquele que ensina e transmite seu conhecimento e muda a vida de quem recebe todo esse conhecimento. Mas eu acho que o mercado, na minha opinião, deveria estar um pouco, entre aspas, aquele recado que eu deixei aqui semana passada. Eu acho que o mercado deveria estar um pouco menos ingênuo em relação aos conflitos no Oriente Médio, né? Espero que eu esteja errado, mas ainda, na minha opinião, acho que o mercado deveria respeitar mais esse tema, né? Incorporar mais nas suas análises e projeções. Não espero, não gostaria de ver novos catalisadores ruins, né? Gostaria sim que terminasse rápido, mas infelizmente, né? Não sei se tem muito paralelo aqui, mas os conflitos entre Rússia e Ucrânia trouxe esse aprendizado de que precisamos ser mais conservadores em relação a esses temas. É isso, Saravalli. A gente tem que ficar monitorando e encontrando aí talvez um dedinho cheio do copo, num copo que talvez nem exista, como você muito bem disse. Mas a gente segue perseguindo, né, esse copo, a existência, talvez, né, nem meio cheio, né, um tanto quanto cheio. Tanto quanto. Um quarto cheio. Valeu, Saravalli. Abraço. Ótima tarde. Amanhã estaremos juntos novamente. Obrigado, você também que esteve com a gente ao longo dessa segunda-feira. Notícias importantes, grandes análises aqui com o Marco Saravalli, com o Gerson Zanlorenzi também, ele que é sócio do BTG, e inclusive trazendo grandes análises aqui pra gente, para você que está sempre aqui nos acompanhando. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência e já repetindo o convite para você continuar nos acompanhando na Pay TV e também no nosso canal do YouTube. Como sempre, você nos acompanhando no nosso portal bmcnews.com.br e, claro, na nossa transmissão ao vivo sempre no Profit da Nelógica. A gente vai ficando por aqui. Espero você amanhã novamente no BMC Market a partir das 2h30 da tarde comigo, com o Marco Saravalli e grandes convidados. Agora você fica com o Closing, chegando aí, Gabriel Monteiro e Maurílio Goldner, fechando o mercado financeiro. Forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Vortex Beyond. Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. São as ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela.